Saudações a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs queridas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela oportunidade que temos de nos preparar cada dia mais. Que o Espírito Santo nos encha o nosso coração. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos queridos, alguns dizem que a história se repete e que os eventos literais voltam a se repetir. Pelo contrário, entende-se que os diferentes fenômenos, movimentos e ambições que moldaram o passado continuam atuando no presente. Isso o homem mais sábio do mundo declarou. No livro de Eclesiastes, verso 1, versículo 9, ele falou: o que tornaria a ser? O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. No mundo de pecado, desde quando nós nascemos, será que há algo novo debaixo do sol? Muitas coisas que acontecem ao nosso redor não deveriam nos surpreender, não é, irmãos? Desde que nascemos, conhecemos um mundo em que nos apresenta um quadro onde o bom e o mal coexistem, onde as ondas boas são seguidas por más, ou que simplesmente temos chegado a aceitar que não podemos controlar nem limitar, mas sermos capazes de confiar que há um mundo ou um futuro melhor. Nesse mundo que vivemos, será que nós teremos um futuro melhor? Muitos líderes sociais, religiosos prometem um mundo melhor, um futuro melhor, e no entanto, assim como chegaram aqui nesse mundo, infelizmente, muitos foram embora. Por outro lado, Deus nos ensina que em breve, este mundo de lágrimas, este mundo de sofrimento, meus irmãos, e mortes, não existirá mais. Amém, meus irmãos? Ao olharmos para este mundo em que o mal se predomina, nos perguntamos até onde tudo isso vai nos levar. Mas Jesus sabia das inquietudes dos corações dos discípulos há 2000 anos atrás. E Ele entende a nossa ambição nos dias de hoje. A resposta de tudo isso, meus irmãos, está no livro de São Mateus 24, em que fala das profecias, dos sinais dos tempos ante a volta de Jesus, e que o fim deste mundo convulsionado pelo pecado está quase terminando. Os sinais, tanto do passado como no futuro, certos eventos anunciaram a proximidade do fim. Mesmo assim, esses eventos não deixaram ninguém indiferente. E hoje também não é diferente. Em Mateus 24, 6 e 8, fala de guerras, fomes, pestes, nação contra nação, e o que acontecerá antes do fim. Porém, será que seria os princípios de dores? Será que nós estamos passando por esses princípios de dores, meus irmãos? Guerras, fomes, nação contra nação, doenças, pestes. Será que nós estamos passando por esse princípio de dores? Antes da destruição de Jerusalém, houve períodos de muitas guerras, de fome, de pestes, terremotos, falsos cristos. Será que nós estamos passando por isso também hoje? Será que nós estamos observando como o mundo está andando hoje? Um cenário semelhante se repetirá no fim deste mundo, meus irmãos. Quanto às atitudes das pessoas por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas esfriaria, como nos dias de Noé.
Será que estamos diferentes hoje? Será que o mundo está diferente hoje, debaixo do sol? No tempo de Noé, comiam e se casavam, se davam em casamento, até que chegou o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos à morte eterna. Assim será a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Jesus escolheu Noé, a qual nós podemos identificar como homem fiel entre todos os sinais, eventos, ações, as reações. Ele parece a nós como referência. Nós temos que pôr Noé na nossa vida como referência. Noé foi um homem temente a Deus, um homem justo, um homem perfeito, um homem que andava com Deus em meio à sociedade dominada pelo mal. Hoje estamos vivendo em meio à sociedade dominada pelo mal, mas nós não devemos andar como o mundo anda. Devemos andar como Noé andou, justo, perfeito, andava com Deus. Noé era pecador como nós, mas ele perseverava em conhecer melhor a Deus, que o definiu como justo e perfeito. Matusalém, Noé e outros servos conservavam o vivo conhecimento do verdadeiro Deus e caminhavam sobre as ondas dos males morais. Sua vida piedosa nos anima a ser fiel, meus irmãos. Ele não se conformou em viver com uma fé passiva. Pela fé, Noé foi avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca em obediência à ordem divina. E enquanto Noé estava a pregoar a mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Ao permanecermos passivos das circunstâncias, ele revelou a sua fé em Deus. A sua fé em Deus era sincera. Assim nós devemos ser, meus irmãos. A nossa fé deve ser sincera. Noé reconheceu as evidências dadas por Deus. Ele entrou na arca com a sua família e os animais que Deus lhe ordenara. Até os animais obedeceram a Deus, enquanto os homens, com os corações endurecidos, não obedeceram a Deus. Eles foram desobedientes. Tudo isso era um mistério que eles não podiam penetrar. Para Noé, essa foi a evidência que veio confirmar a fé, sobre o qual ele vinha agindo. Os sinais do fim devem fortalecer a nossa fé, da mesma forma que fortaleceu Noé. Noé caminhava com Deus enquanto a graça dos olhos de Deus, e no meio das águas turbulentas, Deus se lembrou dele. Quanto mais sabemos como Deus nos vê, mais damos conta de que necessitamos da sua graça. A graça esta que Deus está disposto a nos dar, a nos mostrar. Embora Noé fosse justo e reto, o que definiu a sua caminhada foi a graça de Deus, não a sua integridade. Sua justiça fortaleceu seus pés, mas o caminho foi marcado pela graça de Deus. Deus nos dá a graça, irmãos, nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, de sermos santos com Ele, de vivermos uma vida santa. E nós devemos fazer a vontade de Deus. O mesmo deve ser na nossa experiência com Deus. Enquanto aguardamos a breve volta de Jesus, enquanto estamos atentos aos sinais que Ele deixou, é um chamado
para cada um de nós cultivarmos a fé e a obediência sincera que Noé tomara. E somos herdeiros da justiça, segundo a fé. Esta é a nossa sinceridade que nós devemos ter com Deus. Permita, meus irmãos, que a graça de Deus te alcance. A sua graça é o refúgio. A sua graça é a justiça de Deus, permitindo que você, em pé, mesmo que o mundo desmonore ao seu redor, assim como foi Noé, aceite caminhar com Deus, viver uma vida justa, sincera, perfeita, com convicção, com evidência, aceitando as evidências divinas de Deus, dadas pelo Senhor. Você é muito importante para Jesus. Ele tem um plano muito especial para a sua vida. Ele quer te conduzir, Ele quer te dar forças, Ele quer te dar uma nova forma na sua vida. Coloque as suas angústias sobre Jesus. Ele te salvará. Ele te preparará para a sua volta. Você aceita Jesus? Deus abençoe cada um de vocês. E que nós possamos nos preparar cada dia mais para aquele grande dia da sua volta. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça de nos reconciliarmos contigo cada dia e nos prepararmos para sermos justo, reto e fiel a ti. Que tu estejas com cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.